Fala galera que se vira, tudo bem com vocês? E fala galera aposta, tá tudo bem com vocês? Eu fiz uma de mais nada, se inscreva neste canal se você for novo por aqui e seja muito bem-vindo! Meu nome é Maria Cláudia, este é o canal Depois dos 30, a gente se vira. Curte, comenta, compartilha, ativa o sininho de notificações. Aqui era um canal só de produtos de resenha, porém esse canal foi sofrendo uma metamorfose no meio desse ano. E assim, eu tenho dois públicos em um canal só, então tô tentando encaixar, tá, os dois. Não deixar os dois públicos assim esquecidos, então vai ter vídeos pra galerinha aposta, tá? Vai ter vídeos pra galerinha que se vira, vai ter vídeo pra todo mundo. E eu sei que eu tô devendo aqui a pesquisa que eu tô fazendo. Tem um ex-ancião que também foi betelita. Ele tá me ajudando com matéria. Eu vou preparar um roteiro muito legal para esse canal, tá? Então se inscreve, ativa o sininho, porque quando eu trouxer vai ser bomba, tá? Porém, o meu vídeo anterior que eu venho falando sobre o corpo governante, ter ou não ter o Espírito Santo de Deus, veio uma pessoa que fez um monte de perguntas e as perguntas dela me chamou a atenção, que eu não sei qual que é a dela. Até agora eu não entendi se é hater, se é perfil fake, porque Testemunha de Jeová adora fazer perfil fake e eles falam que não pode, né? Eu não sei se é uma pessoa que veio encher o saco, se ela realmente está querendo aprender alguma coisa, não sei qual que é a dela. Mas o que eu queria comentar é uma coisa que me chamou a atenção, que eu acho que é uma coisa que passou despercebido, mas é que eu deveria falar aqui no canal. Ela começa perguntando pra mim se o corpo governante realmente fosse guiado pelo Espírito Santo, como que seria o comportamento do corpo governante, blá blá blá, não sei o que. E depois ela vem inventar aqui uma questão de que as pessoas que não querem ser testemunhas de Jeová, elas não querem ser testemunhas de Jeová porque não quer largar. Elas mesmas escolhem que não querem largar a vida de bebidas e festa, falou de alcoólatra, que uma testemunha de Jeová, ela teria de deixar de ser alcoólatra para se tornar testemunha de Jeová. E esse ponto que ela tocou mexeu na minha ferida. Então por isso que eu resolvi trazer esse assunto. Eu não sei se você já viu o vídeo sobre quando eu me tornei testemunha de Jeová. Se você ainda não assistiu, vou deixar o link aí na descrição. E lá eu conto exatamente que foi meu pai que trouxe, né? Meu pai, ele cresceu ouvindo que ia pro inferno, porque ele veio de uma família bem católica, e ele tinha medo desse inferno do fogo, tinha pesadelos com o inferno do fogo. Daí quando ele era jovem, ele estudou a Bíblia com as testemunhas de Jeová e ficou feliz que não existia aquele inferno de fogo. Então, eu ia saber essa história completa lá. Mas resumindo, o meu pai era alcoólatra. Ele morreu devido ao problema com o alcoolismo. E quando ele faleceu, depois que eu saí, ele faleceu em 2015. As coisas que aconteceram foram em 2016. 2017 eu estava balengando, indo fora do salão, dentro, fora, dentro, fora, dentro. Em 2018 eu saí definitivamente. Então foi um processo, né? Ninguém sai do salão do reino da noite pro dia. Quando eu saí de lá, algumas coisas começaram a cair na minha mente, assim, a minha ficha começou a cair. É muito cruel você dizer para uma pessoa que está doente, para ela deixar de ser doente. Porque para você se batizar lá, você não pode ter problemas com a bebida. E aí já começa a ver que não é mesmo uma religião muito cristã. Não é mesmo muito cristão você ficar falando assim, deixa de ser alcoólatra. É a mesma coisa que você falar para uma pessoa que tem depressão, falar para ela deixar de ter depressão. Você falar para uma pessoa que tem esquizofrenia, não tenha mais esquizofrenia, é tão fácil resolver esse problema. Você que tem qualquer outro distúrbio psiquiátrico, qualquer um, você não pode chegar para a pessoa simplesmente falar, não tenha mais esse distúrbio psiquiátrico, pronto, resolveu os problemas. Então é de uma crueldade, assim. Meu pai, ele passou a vida inteira, assim, tentando vencer o alcoolismo. Não vou dizer que teve vezes que ele queria beber, teve vezes que ele queria beber, mas teve vezes que ele tentou sair, sim, tá? Ele chegou a ficar um bom tempo sem beber. Ele teve 3 internações
no Hospital das Clínicas, que eu me lembre, mas eu sei que teve mais. Para vocês terem ideia, uma das vezes que ele foi internado, eu não podia entrar para visitá-lo, eu não tinha idade suficiente para visitá-lo. Acho que a idade era 12 anos, eu tinha acho que 10 anos, então eu não podia entrar. Eu ficava do lado de fora, esperando a minha mãe, meu irmão e às vezes a minha avó, mãe dele, visitá-lo, eles levavam lanche. E era uma hora de visita, eles ficavam no refeitório, assim, tinham outras pessoas lá, era solto, né? E eu ficava no corredor do hospital, 1 hora, sozinha, esperando para poder ver meu pai, assim, por nem 5 minutos. Era o tempo de eu abraçar, só, sabe? Aí eu abraçava ele me pegava no colo, e aí eu falava que não via a hora dele voltar para casa. Enfim, a minha mãe lutou muito também contra esse alcoolismo dele, só que eu só fui enxergar que essa doença dele foi agravada pelo Salão do Reino quando eu saí de lá. Por quê? Eu desenvolvi depressão e síndrome do pânico dentro do Salão do Reino justamente por causa daquele monte de exigência que eles faziam, que eu não vou falar aqui porque já tem vídeos anteriores. Então eu me botei no lugar dele quando eu saí de lá, e eu pude ver que ele sofreu muita pressão para chegar ao batismo, e ele nunca chegou a esse batismo. Tipo, ele estudou 30 anos da vida dele estudando a Bíblia, nunca chegou ao batismo. E essa cobrança que ele sofria de lá de dentro, eu acredito que só piorou as situações. Eu não vou passar pano pro meu pai dizendo que ele era santo. Teve vezes que ele aprontou algumas coisas? Sim, teve, mas eu sei que tinha um lado dele muito bom, que tentava, de fato, servir a Jeová. Era o sonho dele, ele acreditava, ele morreu acreditando que aquela era a única religião verdadeira que levava à salvação. Ele tinha, assim, uma certeza dessa muito, muito grande mesmo. Quando eu me batizei, eu acreditei que isso ia ajudá-lo de alguma forma a sair do vício, mas não adiantou muito, sabe? Parece que ele piorou também porque eu me afastei. Foi um ano que eu me afastei porque ele acabou trazendo outros problemas, ele acabou desenvolvendo problema com drogas também. Então foi uma situação assim, bem complicada. Eu não vou jogar a culpa 100% no corpo governante, não. Eu sei que também tinha um pouco da culpa dele lá atrás, quando era jovem, ter entrado pro mundo da bebida. Então, assim, mais uma vez que a pessoa tá lá dentro, a pessoa ela se torna uma pessoa doente. Ele era doente, ele era uma pessoa doente. Então, não dá pra você pegar e falar assim pra pessoa que está doente, falar, deixa de ser doente. É cruel, é falta de empatia e não tem nada a ver com cristão. Uma pessoa cristã jamais faria uma coisa dessas. Então, assim, respondendo a sua pergunta, que eu não sei qual é a sua de verdade, eu vou botar seu nome e eu vou botar o print das perguntas, sim. Eu já printei, caso você resolva perguntar. Rússia Romono. Eu acho que você não é você, acredito que seja um perfil fake, tá? Não sei qual é a sua, pra mim você tá tirando onda, porque quando eu falei do meu pai, de tudo que ele passou lá dentro. Então ela fala assim, eu estou comparando o alcoolismo a uma doença na qual o alcoólatra quer a bebida, mas não consegue. A doença espiritual é uma condição onde a pessoa não tem vontade de fazer o que agrada a Deus. Com certeza meu testemunho de Jeová encheu no meu saco aqui. Primeiro ela pega e fala assim que as pessoas não querem servir a Jeová porque não quer largar a vida de bebedeira. E eu acabei mostrando que não é bem por aí, tá? Essa não é bem a verdade. Depois ela pega e fala que as pessoas que têm doença espiritual é como o alcoolismo. É o seguinte, o alcoolismo é uma doença reconhecida pela Organização Mundial de Saúde. E ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de jogar uma pessoa nessas condições. E o mais interessante é que meu pai morreu de uma forma muito triste, tá? Ele ficou bem debilitado, ele estava com anemia e ficou internado assim um bom tempo antes de falecer. Eu morava em Taubaté na época, eu tinha um bebê, o meu filho ainda era um bebê e a minha filha era pequenininha, então assim eu tive que deixá-los para cuidar do meu pai aqui em São Paulo, então tinha que fazer esse traslado. E os últimos dias dele foi bem sofrido,
né? E eu ainda era testemunha de Jeová naquela época, e eu mandava, assim, às vezes eu mandava umas publicações para ele para ver se animava, mas eu acho que eu só piorei a situação, não devia ter mandado publicação coisa nenhuma. E no fim da vida ele precisou de transfusão de sangue porque ele estava com anemia severa, e a minha mãe autorizou a transfusão e eu não me intrometi nesse assunto. Até os anciãos chegaram a falar que eu poderia me intrometer, mas eu não me intrometi nesse assunto. Nem tinha cabimento eu me intrometer nisso. Mas o fato é que eu sei quem são as pessoas que dirigiram estudos bíblicos para o meu pai a vida inteira. Eu conheço essas pessoas, inclusive eu estou morando no mesmo bairro que elas agora de volta. E ninguém, absolutamente ninguém do Salão do Reino que conheceu meu pai, porque eles conheceram meu pai tipo muito antes de eu nascer, tá? Antes do meu irmão nascer. Então são pessoas que ele conhecia quase que a vida inteira. Nenhum puto do Salão do Reino foi visitar o meu pai antes de falecer, e ele estava internado no Hospital Presidente. O Hospital Presidente é aqui na Zona Norte, então assim, não tem assim, desculpa para dizer que ele estava internado no hospital longe, bobagem. É ali na Avenida Nova Cantareira, então assim, não tem desculpa, tá? É tudo aqui na Zona Norte de São Paulo. Ninguém foi visitá-lo, meu pai morreu sozinho, sem nenhuma visita, e eu nem cheguei a perguntar se ele tinha alguma esperança de ir para o paraíso, mas meio que dos últimos dias que eu vi meu pai, eu senti que ele já estava se entregando, que ele já não tinha mais esperança. A minha avó, a mãe dele, tinha acabado de falecer, e eu acho que o que mantinha ele aqui era ela. Eu fiquei alguns tempos sem falar com meu pai e eu me arrependi, pedi perdão para ele, tivemos uma boa conversa antes dele ir, e eu tava muito de boa com ele, com muita esperança dele ficar bem, porque ele já não tava mais bebendo, não porque ele tinha vencido o alcoolismo, mas porque ele não tinha mais condições de levantar para sair para beber, entendeu? Então eu imaginava que ele poderia aproveitar um pouco da infância dos netos que tinham acabado de chegar. Se eu não me engano, acho que meu irmão ainda não tinha tido. Meu irmão tem um filho, eu não me lembro se já tinha nascido o filho dele ou não. Não me lembro mesmo, vou ter que perguntar pro meu irmão depois. Então, meu pai tem 3 netos, e agora que eu tô morando com a minha mãe no mesmo bairro que eu cresci, vira e mexe a gente se pega falando do meu pai, de coisas que ele faria, que ele fazia, porque meu pai, ele era muito legal com crianças, isso não dá pra negar. E eu tenho um filho especial, todo mundo sabe, e a gente fica imaginando como seria o meu pai com essa interação com meu filho especial, porque eu tenho certeza que ele iria ajudar muito, porque meu pai, ele era muito zoeira. Vocês não têm noção de como meu pai, ele era zoeira quando ele estava bem, quando ele não estava em crise, ele era uma ótima pessoa. E como ele brincava muito, ele brincava demais. Você tem ideia, os meus primos, que não são sobrinhos dele, assim, são sobrinhos da minha mãe, esses meus primos adoravam meu pai. Meu pai era muito zoeira com criança. E eu fico imaginando assim, ele iria brincar muito com a Agatha, mas com eu, por ele ser especial. Então, é uma pessoa que, se não fosse o alcoolismo destruído a vida dele, ele estaria vivo e seria uma ótima companhia para os netos. Então, assim, você pegar e dizer que uma pessoa não quer servir uma certa religião porque ela não quer largar um vício é de uma crueldade muito, muito grande que você está fazendo. E se você pensa assim, eu acho que você devia tomar vergonha na tua cara, porque você está sendo uma das piores pessoas. Eu tenho pena de quem seja assim, eu tenho pena de quem julga um ser humano sem ver quem ele realmente é por trás dos vícios. E com certeza, se Deus olhar pelas pessoas, ele não julga. Jesus jamais condenaria uma pessoa e julgaria uma pessoa porque ela tem vícios. É isso que eu penso, é isso que eu vivi e é isso que eu senti na pele. Ninguém tem o direito de julgar uma pessoa, tá legal? Não diga que a pessoa não quer entrar, não quer servir a um Deus porque ela não quer largar um vício, isso é mentira.
Eu vi com os meus próprios olhos, até o dia de sua morte, até o caixão ser latrado, até a terra cobrir. Tá? Então, cala a sua boca quando você for falar de alcoólatra. Eu ia encerrar o vídeo aquela hora lá que eu mandei você calar a boca, mas aí eu fui limpar a cozinha. E eu sou uma filósofa de louça, eu lavo a louça filosofando. Então eu fui lavar a louça, fui limpar a cozinha, tô limpando o quintal, vou pôr lixo pra fora porque eu sou dona de casa, além de ser youtuber. E aí eu fiquei lembrando das coisas que você escreveu sobre você comparar o alcoolismo com doença espiritual. E aí caiu minha ficha, né? Esse é o joguinho que as TJs fazem e ensinam, né? Ai, faça o estudante raciocinar à base de perguntas. Faça perguntas ao estudante, para que o estudante responda, raciocine, blá, 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 blá. Ou seja, eu sei o seu joguinho. Eu sei exatamente o seu joguinho. Eu sei exatamente o que você está fazendo. Você, como testemunha de Jeová, você nem devia estar aqui. Eu já me toquei que você é sem testemunha de Jeová e acha que raciocinando comigo eu vou acordar da minha doença espiritual. Você está comparando o alcoolismo com doença espiritual e acha que as pessoas não querem sair disso, igual não querem sair do alcoolismo. Primeiro, você é uma pessoa ridícula, é uma pessoa sem escrúpulos, sem empatia, e a última coisa que você tem é autoridade para dizer quem merece ou não ser salvo por Deus ou por qualquer divindade que seja, porque até tá na Bíblia, mesmo eu não levando a Bíblia como um livro sagrado, eu sei o peso que a Bíblia tem e eu sei o que está na Bíblia. E na Bíblia está escrito que você não deve julgar ninguém, então nem você, nem o corpo de anciãos, nem o corpo governante tem direito de julgar ninguém, principalmente a questão de vícios e de doença espiritual. Segundo, quem tem doença espiritual é você, por achar que está numa única religião verdadeira. Em terceiro, agora eu vou encher de pi, porque eu vou ter que cortar o áudio, senão eu perco a monetização, mas eu preciso pôr isso pra fora. Sabe o que eu quero? Você, com esse nome esquisito e esse perfil, eu quero que você vá